A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, graças a Deus. Quem trouxe suas Bíblias aí? Todos estão com a Bíblia, graças a Deus. Irmãos, quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor, pela oportunidade, a todos os obreiros e à igreja de modo geral. Quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no Antigo Testamento, livro de Provérbios. Hoje é denominado culto de doutrina, irmãos, culto de doutrina. Provérbios, capítulo de número 4, e o versículo de número 23. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? Provérbios, capítulo de número 4, e o versículo de número 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus queridos irmãos, sabemos que o coração, ele é um órgão que todos nós temos, graças a Deus, temos, e é conhecido também como músculo. E a gente sabe que o trabalho do coração é bombear sangue para todo o corpo. Dizem os especialistas que ele tem de 250 a 400 gramas. E é muito interessante. Só que, irmãos, nós sabemos, lendo esse versículo aqui, a gente já sabe de cara que aqui não está tratando do coração exatamente como o órgão que nós temos aqui. Não é no sentido figurado. E eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ela quando fala do coração, ela fala muito mais nele, no sentido figurado, do que no sentido totalmente literal. Eu creio que os irmãos já devem ter percebido isso, ao ler a Bíblia, que sempre, na maioria das vezes, quando fala o coração, fala no sentido figurado. Mas, porém, algumas passagens também falam no coração no sentido totalmente literal. A Bíblia diz que Absalão, ele tinha os longos cabelos, ele ficou pendurado em um carvalho. Ele estava montado em um mulo, diz a Bíblia, e ele ficou agarrado ali pelos cabelos. O mulo foi embora e falaram para Joabe, e diz a Bíblia que Joabe, ao chegar ali, falou: não vou demorar muito. E diz a Bíblia que ele pegou 3 dardos e cravou no coração de Absalão. Isso aí foi no sentido literal, no sentido literal. Também a gente pode ver que Jeú, quando ele matou Jorão, que Jorão ia fugindo, diz a Bíblia que ele puxou, entesou, é a linguagem que a Bíblia usa, quando ele puxa ali o arco, e diz a Bíblia que a flecha, ela foi entre os 2 braços e atravessou o coração. Então, quando a gente lê essas passagens, essas 2 que eu citei, a gente entende claramente que aí é literal. É literal. Quando diz que atravessou o coração de Absalão, quando ele pegou os 3 dardos, que era uma espécie de flecha pequena, tinha também ela grande, mas eu acredito que no momento aqui era pequena, ele pegou as 3 e cravou, ali no sentido literal. Quando eu falei de Jeú, aqui também é no sentido literal. Porém, a Bíblia fala muito do coração no sentido, irmãos, totalmente figurado, totalmente figurado. É tanto que lá em Ezequiel, no capítulo 27, e o versículo 4, lá fala o coração dos mares. Então, em muitas passagens, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando no sentido figurado. E é tanto, irmãos, que quando a gente lê lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13, diz assim: tu dizias no teu coração. Estava falando de quem ali? De Satanás. Quando a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo número 6, e o versículo de número 5, diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, diz também que pesou no coração de Deus.
Aí muita gente diz, não, mas Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Ele não se arrepende. Mas você lendo com bastante atenção, você vai ver que essa é uma linguagem para definir o sentimento de Deus. Porque no final diz, e lhe pesou no coração. Também a Bíblia nos diz que lá no capítulo 6 e o versículo 5, que Deus olhando para o coração do homem, o pecado ele era continuamente. Quando Samuel foi para ungir um rei, diz a Bíblia que Samuel se engana ali e Deus disse assim para ele, olha, você olha o exterior, porém eu olho o coração. Então, irmãos, nós servimos a um Deus que vê, louvado seja Deus, o coração. E Ele sabe a intenção, como diz lá em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que a palavra de Deus vai lá, bem discerne os pensamentos e as intenções do coração. Não sei o que você tem passado, não sei o que você está passando, mas saiba de uma coisa, existe um Deus todo-poderoso, que Ele vê além dos nossos olhos, Ele vê lá no nosso coração, lá no íntimo, e Ele sabe, louvado seja Deus. Aleluia! Então, irmãos, o nosso Deus, Ele vê. Porém, irmãos, o coração, para muitas pessoas, ele é somente o sentimento. Tem até aquele símbolozinho, né? Ele está ligado a algo somente sentimental. Mas nós vamos ver nessa noite, irmãos, que vai muito além só do sentimento. O coração, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do centro. Eu estava dando uma olhada, irmãos, mas vamos detalhar aqui. Em primeiro lugar, vamos ver o coração como o centro das emoções. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, versículo de número 37, que quando Pedro ele prega ali, diz a Bíblia que aqueles homens compungiram em seus corações. Mas o que é compungir? Compungir é sentir pesado. Compungir é sentir-se triste por algo que fez. Então diz que eles compungiram os corações, mas não foi o suficiente. Isso está no versículo 37. No versículo 38, Pedro manda que eles se arrependam. Irmãos, o arrependimento, ele começa com a tristeza. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 7:10, que a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento. Quando o homem ele se arrepende, a primeira coisa que ele sente é tristeza pelo pecado, por estar ali tanto tempo no pecado, servindo ao diabo, no mundo. Aleluia! Uma tristeza, por quê? Pelo pecado. Existe arrependimento se não houver a tristeza. Então, primeiro, segundo a Bíblia, vem a tristeza. É tanto, irmãos, que muitos chamam de remorso. E tem pessoas, e tem situações, que o camarada, ele até fica triste, ele sente um remorso. Mas, irmãos, mas não pode ser um arrependimento verdadeiro. A pessoa sente aquele remorso, sente aquela tristeza, depois vai lá se matar como Judas. Ele sentiu realmente um remorso por o que ele fez, mas de repente o que aconteceu? Ele foi se matar. Isso não é um arrependimento verdadeiro. A gente vê muitas das vezes no nosso meio mesmo, irmão. Tem pessoas que vêm para cá chorando. A pessoa vem chorando, aquela coisa toda. A gente diz, pronto, se arrependeu, vai se firmar. Mas sabe o que é que acontece? É apenas uma tristeza, um remorso. Realmente a pessoa está triste por ter feito aquilo. Mas é como a Bíblia diz, que tem que ser uma tristeza segundo Deus. Porque diz que segundo o mundo, ela opera a morte. E tem muita gente que vem e sente realmente ali. Por quê? Porque aquela pessoa tem emoção. Nós temos emoção, mas não fica, só fica naquilo. Não vai adiante. A pessoa não se arrepende. E muitas das vezes ela vai lá se matar, pula de uma ponte, se enforca, toma veneno. Aleluia. E isso, irmãos, não pode ser uma atitude de pessoas que se arrependeu. A Bíblia também diz lá em São João, capítulo de número 14, e versículo 1, para não se turbar o coração. O que é um coração turbado? É um coração agitado. É um coração perturbado. A Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar e vou voltar e vou levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. Porém, a gente também sente tristeza e sente alegria. Irmãos, nós somos seres humanos.
Tem dia que a gente se levanta de um jeito, parece que aquela coisa, nada aconteceu, mas algo ali, a pessoa, como diz lá fora no mundo, está para baixo. Mas tem dia também que a gente se levanta com a disposição, com a coragem, animado, aquela coisa toda. Então a alegria e a tristeza fazem parte. Eu lembro agora, irmãos, daqueles 2 homens, discípulos de Jesus, que iam para Emaús. Isso está escrito lá em Lucas capítulo 24. E diz a Bíblia que esses homens, eles iam muito tristes. Por quê? O versículo 21 do capítulo 24 mostra que eles tiveram uma grande decepção. Foi Jesus que decepcionou? Não. É porque eles esperavam que Jesus fosse implantar um reino totalmente humano. E Jesus deixou muito claro várias vezes: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é comida, nem é bebida, o meu reino é gozo, é paz. Mas porém, irmãos, eles tinham um desejo que Roma, que os judeus, aparecesse um rei que realmente tirasse os judeus do domínio romano. Então ele estava decepcionado, não era com Cristo, era com aquela situação. Irmãos, eles estavam tão decepcionados que Cristo se apresentou para eles, conversou com eles e eles não conheceram. Irmãos, existem momentos nas nossas vidas que muitas das vezes a gente está decepcionado, está triste, e muitas das vezes é possível entrar no culto e sair do mesmo jeito. Mas saiba de uma coisa: Ele é aquele que traz alegria para o coração. Louvado seja Deus. Ele é aquele que traz vida, Ele é aquele que traz alegria. De repente Jesus percebeu que ele estava muito triste, e foi por isso que ele apareceu ali. E no versículo 27 diz que ele começou a falar das Escrituras. Começou ali falando. Mas, meus queridos irmãos, quando a gente vai para o capítulo 24 e o versículo 32, eu vou até ler aqui. Depois de Jesus ter conversado com eles, depois de Jesus ter aberto a palavra, veja o que foi que aconteceu aqui. Versículo de número 32 diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Louvado seja Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é exposta, quando a palavra de Deus é pregada, ela pode produzir um efeito. E eu acredito que os corações nessa noite já estão ardendo, porque a palavra de Deus está sendo transmitida. Louvado seja Deus. Então, eles estavam tristes. Mas de repente a palavra de Deus foi sendo aberta, foi falando ali. A Bíblia não diz tudo quanto Jesus falou, mas eu acredito que aquele sermão, aquele discurso foi cumprido e aquele discurso produziu um efeito. Nesta noite a palavra de Deus é a mesma. Nesta noite ela produz o mesmo efeito. Ele diz que é o mesmo ontem e é eternamente. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Mas porém, irmãos, a alegria, a tristeza faz parte, realmente. Comprovadamente, o coração tem alguma coisa a ver com o sentimento. Tem alguma coisa a ver com o sentimento, né? Porém, tem também a ver com o intelecto. Irmãos, tem a ver com muita coisa, tem a ver com o centro do homem. Eu fico olhando, irmãos, lá no Salmo de número 19 e versículo 14, fala que o coração, ele medita. Quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 15 e o versículo 19, diz que é do coração do homem que procedem os furtos, os adultérios, as blasfêmias. Por quê, irmãos? Porque tudo quanto o homem vai fazer, ele fica lucubrando, ele fica pensando. Primeiro ele pensa, depois ele faz. E tem muita gente que fica maquinando e aquela coisa toda e demora tempo até que faça alguma coisa. Por quê? Porque o coração também, ele pensa. Ele pensa. Não pense que uma coisa acontece, muitas das vezes, não é... É difícil acontecer de uma hora para outra. Sempre tem ali um tempo. Não pense que alguém que saiu de dentro da igreja desviou. Ele desviou de uma hora para outra. A coisa foi ao pouco. Por quê? Porque vai pensando, vai lucubrando.
e cada vez mais pensando, e chega a um ponto que a pessoa diz, agora eu faço, agora, ou então já está lá mesmo, já está fazendo há muito tempo. Meus queridos irmãos, e a Bíblia também fala, em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele vai lá no entendimento e cega, que é a parte central do homem, ele vai lá e cega. Mas a Bíblia também diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a gente deve se transformar pela renovação do nosso entendimento, que a gente não deve se conformar com o mundo e transformar pela renovação do nosso entendimento. Louvado seja Deus. Então, o homem também, o coração faz parte, o pensamento, pensar, né? Está ali no coração. E acelerando um pouco aqui, irmãos, também faz parte também a vontade. É interessante. Aleluia. Nessa parte da vontade, a gente pode resistir. A Bíblia diz lá em 4:7 de Hebreus, que se ouvirdes a voz, não endureça o coração. Então é da vontade do homem endurecer ou não o coração dele. Muitas das vezes a mensagem está sendo pregada e ele vai endurecer no coração. É do homem. A Bíblia até dá exemplo lá do povo de Israel, que endureceu o coração, que resistiu ao Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite resistente, saiba que Deus, louvado seja Deus, tem algo melhor para você. Oh, aleluia! Mas muitas das vezes existe a resistência, resistindo. Por quê? Porque faz parte da vontade do homem. A Bíblia, desse aspecto também, ela fala do coração dividido. A Bíblia diz que lá nos dias de Elias, o povo estava dividido entre o Deus verdadeiro e entre Baal. Se servia a Deus ou se servia a Baal. Então, o homem também pode estar dividido. Muitas das vezes a pessoa está aqui, louvando a Deus, adorando, mas também ele está compactuando lá com o mundo. Por quê? Porque está dividido. Mas nesta noite é noite de decisão. Louvado seja Deus. Irmãos, Tiago, ele chama isso de coração dobre. Convido os irmãos e peço que alguém leia Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Tiago. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha aí. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ele não tem firmeza. Irmão, já conheci várias pessoas que não tem firmeza com nada. Ele se divide o tempo todo. Está bem empregado, mas ele não tem. Está bem empregado, está no emprego bom, mas ele não tem decisão, ele acha que tem que ser outra coisa. Está bem casado, está com uma mulher ótima, excelente, mas ele também acha que aquela mulher não é bem a mulher certa para ele ainda. Está dentro da igreja, mas muitas das vezes ele duvida da salvação, ou então fica de igreja em igreja sem ter certeza do que quer. É como ele diz aqui, o homem dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não tem uma posição certa. Mas Jesus quer de nós, irmãos, que tenhamos uma posição certa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que temos que crer de todo o coração. É como diz lá em Romanos capítulo 10 e versículo 9. Aquele que confessa tem que haver uma confissão. Mas diz que tem que crer com o coração. Então ele quer de nós uma firmeza. É tanto, irmãos, que quando a gente vai para o livro do profeta Daniel, capítulo de número 1... e o versículo de número 8, diz a Bíblia ali que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a Babilônia. Veja bem, irmãos, ele era jovem, adolescente, jovem, recém-chegado ali. Quando ele viu as coisas que se praticava ali, então ele colocou no coração dele, não, eu não vou compactuar, eu não vou me render, eu vou ser diferente até mesmo na Babilônia. É o que Deus quer de nós, irmão, que tenhamos posicionamento firme e que em nosso coração esteja sempre a pessoa de Cristo, que a gente assente aquele desejo de não se contaminar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos irmãos, para finalizar aqui, veja, irmãos, o que diz.
Até as 9. O versículo, irmãos, diz, vou fazer a leitura de novo, Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 9, diz que o coração, ele é enganoso, ele é perverso. Uma vez, irmãos, aconteceu uma situação, uma pessoa, isso aconteceu dentro da igreja faz tempo, eu posso até falar aqui porque já é de um tempo bem distante e tudo, né? Uma jovem lá ficou noiva, ia casar e tudo, mas de repente o rapaz estava preso, saiu da cadeia, tudo, aceitou Jesus, aquela coisa toda. E de repente, irmãos, começou a amiga dela a namorar com o futuro noivo dela. E quando indagado, sabe o que foi que disse? O coração é uma terra que ninguém manda. Para onde ele direcionar, a gente vai. Não tem gente que tem essa ideia? Não, para onde ele for, tome cuidado com isso. Para onde ele for, tá bom. Aí tomou o noivo da outra e falou assim, não, mas o coração disse, o coração mandou. Foi o coração. Já pensou, irmãos? A pessoa está sancionando coisas erradas, dizendo que o coração, não, mas eu estou sentindo de fazer isso. Não, mas o meu coração está mandando eu ir por aqui. O meu coração está mandando eu ir por lá. Irmãos, quem manda ir por aqui, por lá, se chama a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Cuidado, porque o homem foi afetado de cheio pelo pecado. A Bíblia diz que desde a planta do pé até o fio de cabelo, o pecado atingiu o homem na sua totalidade, nos sentimentos, nos intelectos. Você vê que é tanto, irmãos, que tem tanta gente inteligente, tem uma sabedoria formidável, mas não encontra o caminho de Deus. Fala de tanta coisa, fala bonito, fala até da Bíblia, mas não acerta o caminho de Deus. Por outro lado, tem outros que são sentimental demais, tem um sentimento que aflora logo, a pessoa chora, mas por outro lado também não encontra. Por quê, irmão? Tem que ser pela palavra. A Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Aleluia! É o que diz, quem o conhecerá? Esses dias aconteceu, eu trabalho ali em Mogi das Cruzes, e o local é um pouco meio esquisito. Por onde vai, irmão? Se não for de carro, se for por a direita, se for por a esquerda. Se for por a direita, passa dentro de uma comunidade. Se for pela esquerda, passa por uma grande área que não tem nada. Sabe? Aí eu fui abrir o portão para a mulher sair, por a porta, a outra rua, né? Dava acesso. Ela falou, fulano mandou ir por lá, tal, mas eu vou por onde o meu coração está pedindo para ir por lá. Eu pensei comigo, é perigoso para os dois lados, tanto ir por lá como ir por lá. Coração, não disse nada para ela, mas coração não entra aí, irmãos. O que entra aí é orar e pedir a Deus misericórdia e que Deus o guarde, porque por onde fosse, não tem jeito. É a mesma coisa, sabe? Não tem. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas quando ele diz, irmãos, que se deve guardar o coração, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus queridos irmãos, nós temos dois exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de um homem por nome de Ananias. Ananias e Safira, sua esposa. Eles fizeram lá um trato, os apóstolos chegavam ali, os discípulos, colocavam uma determinada quantia, tudo que eles tinham, vendia as propriedades, começou por Barnabé, e vendia, colocava no pé dos apóstolos. E de repente eles decidiram fazer isso, mas decidiram de forma enganosa. Por exemplo, venderam por, vamos supor aí, por 5 mil. Falaram assim, nós disse que vendeu por 3, fica com 2 e entrega o resto lá. Mas irmãos, mas foram diante de um homem, louvado seja Deus, que tinha o Espírito Santo de Deus, tinha o discernimento de Deus na vida. Oh, aleluia! E assim que ele chega dentro da igreja, ele diz assim, capítulo 5, versículo 3 de Atos, porque deixou Satanás encher o teu coração. Olha, irmão, que expressão terrível, pesada. É por isso que nós temos que guardar. A gente nunca deve deixar Satanás encher, irmãos. Como eu disse, não é de uma hora para outra, mas se for deixando aos poucos, começa namorando o mundo, começa namorando as coisas do mundo. Daqui a pouco vai uma coisinha, vai outra. Na minha carreira de fé, irmão, já vi tanta gente assim. Uma coisinha ali, outra coisinha lá. Não, isso não tem problema, aquilo outro não tem. Quando pensa que não, já está abraçado com o mundo. E procurando cada vez mais se justificar.
Aí Pedro fala, porque deixou Satanás encher o teu coração. E nós temos também um outro exemplo. São João, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. E o versículo de número 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Veja como é que diz aí. Olha só, irmãos. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Olha só. Por isso que a gente tem que guardar. E tem uma coisa, mas foi depois de uma Santa Ceia. Imagina a Santa Ceia domingo aqui, foi tão bom. A gente sai lá fora e Satanás colocar. Mas, irmãos, é como eu digo, aqui não foi de uma hora para outra. Judas já vinha pecando. Um determinado momento, uma mulher trouxe um determinado vidro de perfume caríssimo e derramou lá em Jesus e começou. E diz a Bíblia que Judas disse, mas para que esse desperdício todo? Está desperdiçando. Aí o evangelista relata isso. Depois disso, ele ainda disse, não, poderia muito bem vender e dar aos pobres. Aí o evangelista fala, não, ele não disse isso aí com cuidado dos pobres. Ele disse isso aí porque ele era ladrão. Então, irmãos, não é que Jesus escolheu ele e ele... Não, a Bíblia deixa muito claro que ele se desviou. Tem muita gente aí pregando que ele já nasceu destinado para isso. Não, irmãos. A Bíblia é clara em dizer que ele desviou. Ele deu lugar ao diabo. E o diabo encheu realmente o coração dele. Como pode fazer com qualquer um que vira as costas para Jesus e começa a fazer coisas que erradas, coisas que não prestam. Então, irmãos, é como diz, de tudo que se deve guardar, guarda a saída do coração, porque dela procede a vida. Ainda lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 45 e 46, diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, ele tira as maus coisas do tesouro do seu coração. Então, irmãos, o coração, ele deve ser visto como um tesouro. Ele não é somente o centro das emoções. Ele é o centro da vontade, ele é o centro do intelecto. Louvado seja Deus. E quando a gente diz que ele vem habitar em nós, é no sentido dele tomar todo o nosso ser, é no sentido dele controlar toda a nossa vida. Louvado seja Deus. Então é isso, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Peço as orações dos irmãos em meu favor. Aleluia.